Bem-vindo ao Consciência Atual Podcast e a mais um episódio da saga do livro Fomos Enganados. Aqui, não entregamos verdades prontas, entregamos questionamentos que desafiam a realidade como ela nos foi apresentada. Este é o episódio 6 da nossa jornada baseada no livro Fomos Enganados, volume 2. Bem-vindo ao nosso espaço de análise. O material de hoje explora a ideia de que o mundo não é governado por instituições visíveis, mas por clãs invisíveis ou arcontes modernos que operam por trás do palco político. A questão central que emerge é: estamos vivendo sobre uma arquitetura de controle intencional projetada por uma elite oculta para moldar nosso comportamento, nossa saúde e até nossas emoções? Ou os fenômenos de controle que observamos são, na verdade, o resultado não coordenado de sistemas complexos e da convergência de interesses entre os poderosos? Olá e bem-vindos! Hoje o nosso debate de ideias parte de uma questão bastante inquietante. O material que a gente analisa sugere que as instituições que vemos, os governos, os debates públicos, tudo isso pode ser, em grande parte, um teatro. E por trás desse palco, o poder de verdade seria exercido por estruturas que o texto chama de clãs invisíveis. Isso nos leva à grande pergunta, né? Será que os padrões de controle que a gente observa hoje são fruto de uma arquitetura intencional, uma engenharia social projetada por uma elite para nos manter, assim, dóceis e previsíveis? Exato, ou por outro lado, e essa é a questão. Será que essa concentração de poder, essa manipulação toda de narrativas, não seria uma consequência, digamos, emergente e não coordenada de sistemas muito complexos? Talvez um resultado da simples convergência de interesses entre corporações e instituições, cada uma agindo em benefício próprio, mas que o efeito combinado se parece de fato com um plano. Pois é, eu vou defender a perspectiva de que o material aponta sim para um projeto deliberado. Vou argumentar que a sincronia, a sofisticação desse controle que a gente vê, isso vai muito além de uma mera coincidência de interesses. E eu vou explorar a visão alternativa, a de que estamos lidando com a lógica talvez implacável de um sistema que se auto-otimiza para o lucro e para a estabilidade. E que o controle, nesse caso, seria um subproduto terrível desse processo e não o objetivo principal dele. Bom, a minha posição se baseia na premissa do material de que o poder real não está em quem ocupa um cargo político, sabe? Mas em quem controla os fluxos. Os fluxos de capital, de informação e, principalmente, o fluxo de percepção. A ideia é que esses clãs ou arcontes modernos, como o texto chama, numa analogia ao mito gnóstico, eles não precisam ser donos do mundo, eles só precisam administrar o ambiente em que a gente vive. Eles não impõem, eles sugerem, eles criam as condições para que nós mesmos a gente chegue às conclusões que eles, na verdade, já decidiram. O objetivo, então, não é o controle físico pela força, é um controle muito mais sutil, que é o da percepção. Eles constroem a jaula e nos convencem de que a porta aberta é perigosa demais para ser cruzada. A democracia, as instituições, nesse cenário, seriam só a encenação que nos mantém distraídos, achando que temos algum controle. Entendi. E eu não discordo que os resultados são esses que você descreveu. Uma perda de autonomia, uma sensação de que forças invisíveis moldam nossas vidas. Onde eu divirjo é na atribuição de uma intencionalidade centralizada para tudo isso. O material fala em alinhamento estratégico, mas isso por si só não prova a existência de um comitê secreto, né? Pensa, por exemplo, num ecossistema de tecnologia. Google, Apple, as empresas de publicidade. Elas não precisaram de uma reunião secreta para criar um sistema de vigilância global. A própria lógica do lucro, que é baseada em dados, fez com que os interesses deles se alinhassem, assim, perfeitamente. E o resultado parece planejado, mas na verdade é a consequência de milhares de decisões egoístas dentro de um mesmo sistema. Então, o que o texto chama de plano, eu chamo de convergência sistêmica. Uma humanidade previsível não é o objetivo de conspiradores, mas sim o cliente ideal de um sistema que vende previsibilidade. O texto usa palavras fortes como projeto, coreografia. Ele menciona, e isso é importante,
decisões feitas antes mesmo de o problema existir, e um alinhamento sobre crises que ainda não estouraram. Isso vai muito além do simples oportunismo de mercado. Pensa na velocidade com que certas regras, tecnologias de monitoramento, como passaportes sanitários, como elas foram implementadas e aceitas globalmente durante a pandemia recente. O material sugere que isso não foi um acaso. Foi um ensaio geral, um teste para medir a rapidez com que a população aceita novas formas de controle em troca de uma promessa de segurança. As crises se tornam esses gatilhos narrativos, para introduzir mudanças que, em tempos normais, enfrentariam uma resistência enorme. Isso me soa muito como engenharia social, não como um acidente. Certo. Eu vejo essa mesma evidência, mas chego a uma conclusão um pouco diferente. O que você está chamando de premeditação, eu chamo de gestão de risco e prospecção de cenários. Grandes fundos de investimento, corporações, os think tanks, eles pagam fortunas para tentar prever o futuro. Eles rodam simulações de pandemia, de crises climáticas, de colapsos financeiros o tempo todo. Preparar o campo para uma crise que eles acham que é iminente é uma estratégia de negócios incrivelmente lucrativa, não necessariamente uma conspiração para dominar o mundo. Eles não precisam criar a crise, bastam estarem prontos para capitalizar em cima dela de forma alinhada, porque a lógica do sistema os recompensa por isso. Essa máquina de controle emocional que o texto descreve, ela pode ser vista como a evolução natural do marketing, das relações públicas, na era do Big Data. Uma ferramenta de otimização de lucro, não uma arma de subjugação assim, arcana. Certo, eu concordo que o lucro é o motor. Mas você não acha estranho que esse motor nos leve sempre na mesma direção? Menos saúde, mais dependência, menos pensamento crítico? A sua visão não parece abranger a dimensão biológica do controle, que o texto detalha de forma tão contundente? O material argumenta que, para essa estrutura de poder, um corpo frágil, um corpo dependente, cronicamente inflamado, é o cidadão ideal, porque ele é previsível, controlável, obediente. A lógica de que doença gera demanda e que tratamento prende o cliente, isso seria a prova de que a saúde humana não é a prioridade, mas sim uma ferramenta de gestão de populações. Pois é, mas isso é precisamente a lógica fria e talvez inevitável de um sistema de saúde que é orientado para o lucro, levado às últimas consequências. Não é preciso um plano secreto para se chegar a essa conclusão. Por que uma empresa farmacêutica investiria bilhões em uma cura que é vendida uma única vez, se ela pode investir em um tratamento crônico que funciona como uma assinatura mensal vitalícia? A cura encerra um fluxo de receita. O tratamento o perpetua. É um cálculo de negócio, por mais duro que pareça. O mesmo se aplica à indústria alimentícia. Ingredientes viciantes como açúcar, gorduras processadas, aumentam as vendas, aumentam o tempo de prateleira. Eu não estou dizendo que não seja monstruoso, é claro que é. O enfraquecimento da população é um efeito colateral terrível, mas que é conscientemente tolerado em nome do lucro. Não necessariamente o objetivo central de um plano de dominação. Então, se eu entendi bem, você está argumentando que o fato de as duas maiores indústrias do planeta, a que nos alimenta e a que nos medica, criarem esse ciclo vicioso perfeito, onde uma adoece e a outra gerencia a doença cronicamente, isso é só um trágico acidente do capitalismo? O material sugere que essa sinergia é precisa demais para ser um acaso. Quando o texto fala em manter a humanidade vibrando baixo, ele se refere a induzir um estado de apatia, de ansiedade crônica que é alimentado por uma dieta pobre e por um fluxo constante de medo que vem pela mídia. Nesse estado, as pessoas se tornam reativas, exaustas, com muito menos energia para questionar o status quo. Isso me parece um objetivo de controle, com o lucro sendo o mecanismo para alcançá-lo, e não o contrário. Eu diria que a distinção é sutil, mas ela é crucial. No meu ponto de vista, o objetivo é o lucro, e o controle social é o bônus que estabiliza e garante esse lucro a longo prazo. Na sua visão, o controle é o objetivo e o lucro é só a isca para fazer as engrenagens do sistema girarem. Mas isso me leva a uma pergunta. Se existe esse coreógrafo que você menciona, essa inteligência central, que evidência concreta o material oferece da existência dela, além da interpretação dos efeitos? Estamos falando de uma organização, de um grupo de famílias, ou é só uma metáfora para uma força invisível? O texto não aponta para um comitê com nome e endereço,
mas sim para redes de poder que operam fora dos mapas oficiais, sabe? Que sobrevivem a governos, a guerras, a crises. A evidência não está num documento vazado, mas na improbabilidade estatística de um alinhamento tão perfeito e duradouro entre tantos setores diferentes, sempre com o mesmo resultado. E isso nos leva ao ponto final do material, que para mim é o mais revelador de todos. A única falha em todo esse sistema, o calcanhar de Aquiles dele, é a consciência que desperta. Um indivíduo que percebe as camadas de influência e começa a questionar as narrativas, ele se torna imprevisível. Se fosse só um sistema econômico impessoal, o questionamento individual seria talvez o incômodo, mas não seria tratado como uma ameaça existencial a toda estrutura. O fato de a consciência ser a maior ameaça prova que a guerra é, na sua essência, pela nossa percepção. Essa linha de raciocínio é poderosa, mas me parece um salto lógico. O fato de a consciência ser uma ameaça não prova a existência de um plano deliberado. Qualquer sistema de controle complexo, mesmo um algoritmo impessoal, reagiria para neutralizar uma variável que é imprevisível. A consciência é uma ameaça a qualquer forma de hegemonia. Se você questiona a narrativa oficial sobre saúde, você ameaça os lucros das farmacêuticas. Se questiona a comida, ameaça as vendas dos ultraprocessados. Se questiona a polarização, ameaça o modelo de negócio das redes sociais. O sistema, como um organismo mesmo, ele reage para se proteger. É uma característica de sistemas de controle, não necessariamente de conspiradores. Então, o seu ponto, se eu entendi bem, é que o controle existe, mas ele é como um formigueiro. Parece organizado por um cérebro central, mas na verdade é só o resultado de milhares de formigas seguindo regras simples e egoístas. Seria isso? Mas o que eu quis dizer com o ponto da consciência é que a reação do sistema a ela é tão fundamental que trai a sua natureza. É uma reação a uma ameaça existencial. Certo, mas a autonomia do pensamento é incompatível com qualquer forma de dominação em massa, seja ela planejada por um grupo ou gerada por um sistema impessoal. O resultado para o indivíduo que desperta é o mesmo, ele se torna um corpo estranho que o sistema vai tentar expelir. Então, a natureza da ameaça, para mim, não nos diz nada definitivo sobre a natureza da fonte do controle. Bom, chegando ao final da nossa conversa, eu reafirmo minha posição. A análise do material me leva a crer que a complexidade, a sincronia entre os setores e a longevidade dessas estruturas de poder apontam para algo além da mera convergência de interesses. A sofisticação do controle narrativo, o uso de crises como laboratórios sociais, tudo isso sugere uma arquitetura deliberada. Uma inteligência central que visa a uma humanidade domesticada, onde a liberdade é trocada por conveniência e o pensamento crítico é substituído por respostas condicionadas. E eu concluo mantendo a minha visão de que, embora o resultado seja assustadoramente parecido com um plano uma sociedade condicionada, menos autônoma, a causa pode ser ainda mais assustadora. Um sistema de poder que evoluiu para se auto-otimizar em direção ao lucro e ao controle. As engrenagens se movem de forma sincronizada porque foram, ao longo do tempo, projetadas para se encaixar perfeitamente, não porque um relojoeiro secreto as ajusta a todo instante. E essa distinção é fundamental, porque ela define se o nosso adversário é um inimigo oculto ou se são as falhas profundas de um sistema do qual todos nós, de alguma forma, participamos. No fim, ambas as perspectivas que a gente extraiu do material nos levam à mesma conclusão funcional. Seja um plano deliberado, seja uma dinâmica sistêmica, a variável que pode desequilibrar essa equação é a percepção individual. É apresentada, independentemente de quem ou o que a gente acredita que está por trás da cortina. Se esse episódio despertou questionamentos em você, saiba que essa jornada continua no livro Fomos Enganados, volume 2, disponível na amazon.com.br. E lembre-se, de segunda a sexta-feira, temos episódios todos os dias ao meio-dia, aqui no Consciência Atual Podcast. Siga o podcast, compartilhe este episódio e continue questionando a realidade. Ah, e não se esqueça de participar da enquete logo abaixo e deixar a sua opinião. Até amanhã, no próximo episódio.